Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Vamos fazer aí a abertura da nossa... Boa noite a todos. Boa noite, doutora Denise. Bom, vamos fazer aí a abertura, né, da nossa sessão clínica. Hoje, dia 8 de julho, né? Queria aí, de alguma forma, enaltecer aí a presença da nossa vice-presidente, diretora médica, doutora Denise. Doutora Denise, lhe convido, inclusive, aí, se a senhora desejar aí colocar algumas palavras para nós, tá? Fique perfeitamente à vontade, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? As únicas palavras que eu tenho é para parabenizar a todos pelo excelente trabalho e devolvo para você conduzir, certo? Estou conseguindo hoje chegar aqui, que é difícil quinta-feira chegar, ainda estou aqui na cooperativa. Tá ótimo. Estamos todos aqui, ainda no hospital também aqui, Denise, tentando fechar aí o dia, tá? Bom, a nossa residente que vai então fazer aí a apresentação do caso, né? Boa noite. Para que a gente comece então aí a apresentação, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia, sou residente do hospital. Vou agora estar compartilhando a apresentação. Todos estão conseguindo ver? Sim. Bom, vou dar início. Vou estar apresentando um caso clínico, onde a grande discussão vai ser em torno do desafio dos distúrbios de coagulação nos pacientes hepatopatas. Como moderador da sessão, o Dr. Rafael Medina, pneumologista e rotina da clínica médica, e especialistas representando a hepatologia, a doutora Vanessa Queiroz, e a hematologia, o doutor Elias. Bom, caso clínico. BS, uma paciente que internou no dia 6 de maio, sexo feminino, jovem, 38 anos, nega alergias, como profissão era comerciante, morava com um filho de 14 anos e os pais. Ela tinha um apoio social importante. Na história da doença atual, uma paciente que há 4 dias antes da internação iniciou uma dor em panturrilha esquerda, em queimação, dificultando a deambulação, com piora progressiva. Na suspeita de uma trombose venosa profunda, procurou a emergência do Hospital Unimed Rio. A história dessa paciente iniciou em 2015, quando ela refere o início de uma icterícia progressiva. Ela procurou a clínica da família mais próxima da sua casa. Lá foi solicitado um hepatograma que veio bastante alterado. Quero frisar aqui que a gente não teve acesso a esses exames, mas isso foi coletado na anamnese com a paciente. Os exames hepáticos vieram bem alterados, foi então feita a sorologia na época para hepatites virais, todas vieram negativas. Então a paciente procurou por conta própria um hepatologista, que solicitou uma ultrassonografia de abdômen, que já mostrava 85% do fígado cirrótico. Feita então investigação para hepatite autoimune. Fechado o diagnóstico em 2015. Essa paciente, logo em 2016, evoluiu para transplante hepático. Ela relata que nos 3 primeiros meses pós-transplante, ela evoluía bem, conseguia manter grande parte da sua rotina ainda intacta, mas logo evoluiu com rejeição de enxerto, sendo retransplantada em 2017. A partir de 2017, começou com múltiplos episódios de trombose, tanto trombose venosa profunda quanto tromboembolismo pulmonar, sendo então diagnosticada a deficiência de proteína C e S. Chama atenção um evento trombótico em 2019, que chegou a fazer uma trombose de veia cava inferior e ilíaca comum esquerda.
Nessa época, chegou a cogitar a discussão de um filtro de veia cava, mas a hepatologista que acompanhava a paciente ambulatorialmente relata que não havia anatomia para colocar o filtro. Tinha uma osteonecrose de cabeça de fêmur direito, que inclusive causava bastante dor à paciente, mas em tratamento conservador. Foi atribuída ao uso crônico de corticoide na terapia imunossupressora. E uma diarreia crônica iniciada em novembro de 2020, por provável hipótese de uma congestão esplênica, que a hipertensão portal estaria causando um edema nos enterócitos, causando um grau de síndrome desabsortiva. Essa paciente usava regularmente rivaroxabana, tacrolimus, micofenolato e prednisona, sertralina, quetiapina, clonazepam, zolpidem, topiramato, loperamida, espironolactona e furosemida. No exame físico, o que chama atenção? A paciente hipocorada, com uma alopécia anictérica, apresentava múltiplas telangiectasias em face, circulação colateral em tórax, que ascendia para o tórax, tipo cabeça de medusa, a gente observava isso no abdômen também. Aparelho respiratório e cardiovascular sem alterações dignas de nota. Chamava realmente atenção no membro inferior esquerdo um edema de 4 cruzes em 4, assimétrico, com cacifo e uma hiperemia local, bem delimitada, com calor. Na admissão, todos os sinais vitais estáveis. O laboratório da admissão, ela tinha uma creatinina de 2,7, uma ureia de 110. Foi feito, então, contato com a hepatologista, que refere que todos os exames prévios da paciente nunca teve alteração de escórias nitrogenadas, então seria uma alteração nova. Enzimas hepáticas normais, sódio, potássio, magnésio normais, enzimas cananiculares alteradas, importante leucocitose com desvio à esquerda, uma PCR de 25 na admissão, plaquetas de 216 mil, uma paciente que durante toda a internação apresentava uma hipoalbuminemia, chegando ao máximo em toda a internação de 2,2, um lactato de 3,2, dedímero elevado, um INR de admissão de 4,12, PTT, bilirrubinas totais e frações normais. A hipótese, então, é que não apenas uma suspeita de trombose venosa profunda, mas uma infecção de partes moles associadas, uma provável erisipela. Foi iniciada a oxacilina, feita a reposição de vitamina K para ajuste de INR e suspenso o tacrolimus por conta da alteração renal. O Doppler de membros inferiores confirmou a hipótese, ela realmente tinha uma trombose em veia gastrocnêmica esquerda, de aspecto agudo e sem sinais de recanalização. Foi adicionado ao exame um Doppler do sistema porta, que não mostrava trombose de veia porta ou esplênica. Ela realmente tinha um baço aumentado, com 15 centímetros, e o eco sem alterações significativas, sem alteração segmentar, uma boa função tanto de VE quanto de VD, sem alterações em válvulas, sem sinais de hipertensão pulmonar. A conduta, então, foi iniciar a heparina de baixo peso molecular corrigida para função renal. E uma grande discussão que se teve na emergência naquele momento era a origem dessa disfunção renal. Se tratava de uma insuficiência renal aguda, pré-renal, ou uma insuficiência renal aguda intrínseca, seja pela infecção ou por medicação, ou essa paciente estava iniciando uma síndrome hepatorenal. Bom, na madrugada da internação, essa paciente evolui com hipotensão refratária à ressuscitação volêmica adequada, configurando um choque séptico de foco cutâneo. Foram iniciadas aminas vasoativas, mas em todo o tempo essa paciente se manteve em doses baixas, progredindo para desmame, com boa resposta e recuperação satisfatória. Bom, o laboratório, um resumo de como essa paciente foi evoluindo durante a internação. A gente nota que, da parte da função renal, essa paciente teve uma recuperação e normalização das escórias nitrogenadas laboratorialmente e uma diurese efetiva e satisfatória, sendo, então, mantida a hipótese de uma provável insuficiência renal aguda, pré-renal, com um componente infeccioso contribuindo. Da parte da infecção, a leuco de admissão de 16 mil, ela teve uma queda progressiva da leuco, normalizando. Um PCR da admissão, que era 24, se manteve em queda, mantendo um platô de 6 durante toda a internação. E a hipoalbuminemia. O INR respondeu bem,
a reposição de vitamina K, chegando a um valor mínimo de 1,4. O que começou a chamar a atenção durante a internação foram os níveis séricos plaquetários. Essa paciente interna com 216 mil de plaquetas. E justamente após o início do Clexane, essa paciente inicia um quadro de plaquetopenia confirmada no citrato, chegando ao mínimo de 41 mil. Nesse momento, então, foi solicitado o parecer da hematologia, vista a hipótese de trombocitopenia induzida por heparina, sendo suspensa a heparina e iniciada o Fundaparinux. Nesse momento, eu gostaria de convidar o Dr. Elias para comentar um pouco sobre a hipótese apresentada e o desafio da anticoagulação nesse perfil de paciente. E, Flávia, obrigado pelo convite. Na verdade, quando o pessoal chamou hematologia, foi num momento antes, que você não tem esse registro em prontuário, mas foi um contato que foi feito comigo. Na verdade, foi quando ela internou e que documentou que tinha já essa trombose, e aí o pessoal estava em dúvida sobre a questão da anticoagulação ou não, e até pela insuficiência renal, e aí o que a gente orientou foi de coagular com heparina de baixo peso molecular, ajustando a dose pela função renal dela, pelo alto risco de evento trombótico que ela apresentava. Em relação a essa hipótese de HIT, chama atenção o fato de que a queda foi muito rápida. Pelo que eu pude ver, ela começou a enoxaparina no dia 7/5, e no dia 8/5 ela já tinha uma queda significativa. Isso fala um pouco contra a possibilidade de HIT. Normalmente, em relação ao HIT, a gente tem que ter um intervalo ideal maior, né? Esse intervalo aí geralmente se coloca entre 5 a 10 dias após o início. A outra coisa foi que ela não apresentou nenhum evento trombótico e ela também tinha outras possíveis causas para essa trombocitopenia, né? Que poderiam estar justificando. E a única pontuação que ela teria para HIT realmente foi a queda, que foi uma queda significativa aí, abaixo de 50 mil. Então, ela teria um score baixo para HIT. Mas, na dúvida, sempre quando a gente tem uma trombocitopenia tão intensa após o início de um derivado da heparina, vale a pena considerar a possibilidade de suspender e trocar para outro anticoagulante. E aí poderia fazer um inibidor direto, um anticoagulante novo, ou o próprio Fundaparinux, né, que é algo que foi feito. Isso, foi então suspensa a heparina e iniciado o Fundaparinux. A gente observa que após a suspensão da heparina, a paciente evoluiu com normalização dos níveis séricos plaquetários. Bom, paralela à investigação, houve uma investigação da anemia da paciente. Ela tinha uma anemia normocítica hipocrômica, não tinha nenhum marcador indireto para hemólise positivo e uma cinética de ferro que justifica uma anemia carencial, uma anemia ferropriva. Foi iniciada, então, reposição para a paciente. Bom, essa paciente vinha no andar eupneica em ar ambiente, respondendo bem à oxacilina, com recuperação e bem adaptada ao Fundaparinux, porém, ela subitamente apresentou um quadro de dispneia, tosse produtiva com expectoração clara e uma dessaturação de 95%. Na ausculta, ela tinha crepitações em hemitórax direito e murmúrio abolido em bases bilateralmente, e uma leve taquipneia. Nesse momento, a principal hipótese foi um novo evento tromboembólico. Porém, foi muito discutido na época o risco-benefício de submetê-la a uma angiotomografia, visto que o laboratório repetido mostrava uma nova disfunção renal. Então, expor essa paciente ao contraste, essa paciente em todo o tempo estava estável hemodinamicamente, eupneica em uso de catéter nasal, 3 litros minuto, e logo depois em ar ambiente. Foi, então, optado por manter essa paciente na anticoagulação e solicitado um novo ecocardiograma que não mostrou disfunção de VD ou aumento de PSAP. Então, foi mantida a anticoagulação. Foi optado por solicitar uma tomografia de tórax
Eu gostaria que o doutor Rafael pudesse comentar a tomografia e o que foi pensado na época. Boa noite a todos. Então, eu entrei no caso da Bianca nesse momento aí para investigar esse quadro respiratório dela. O que me chamou a atenção nessa época é que ela tinha, nessa tomografia, a janela de pulmão não dá para ver bem, mas ela tem um derrame pleural bilateral significativo, e ela estava em franca nasarca, né, completamente bem mal distribuída, vinha fazendo oxacilina há algumas semanas. A oxacilina é um antibiótico que acaba entrando um volume grande nos pacientes, né, de 4 em 4 horas, entre 250 ml, então entra um volume grande nos pacientes, talvez isso tenha contribuído, junto com a cirrose dela, a albumina baixa, para essa má distribuição. E o que me fez até pensar que isso teria um componente de congestão aí nesse quadro pulmonar dela. Você vê que o infiltrado é mais hilar, ali ele poupa um pouco a periferia do pulmão, mas é um infiltrado muito denso, não é aquele vidro fosco, é quase uma consolidação que ela tem. E tem áreas também que vão mais para a periferia. A questão do TEP, ela já era uma paciente que vinha uso de anticoagulação, não tinha muita alternativa, assim, não dava para pensar, falha de anticoagulação não me parecia ser um problema. A má distribuição que chamava atenção, e o contexto de piora da tosse, piora da dispneia e piora dos parâmetros inflamatórios também. Então, a gente, na época, optou por começar um novo ciclo de antibiótico, e eu até inicialmente cheguei a cogitar começar diurético para ela, para secá-la um pouco mais, só que, enfim, a Flávia vai comentar a evolução, que ela tinha uma função renal ali meio limítrofe, a gente ficou meio na dúvida se podia ter uma hepatorrenal ou não, enfim, e acabou que o diurético ficou meio complicado da gente fazer naquele momento. Então, a princípio, ficou um quadro infeccioso, possivelmente, certamente associado à congestão, mas não dá para se descartar uma infecção, e a princípio bacteriana, assim. O laudo do radiologista chegou a questionar a possibilidade de uma infecção fúngica, já com um infiltrado mais intenso, mas assim, é uma imagem inespecífica. Infelizmente, essa imagem de vidro fosco e consolidação na TC não tem ali um dado definidor que vai me dizer, não, é isso, é aquilo. Quando tem uma cavidade, uma caverna, alguma coisa assim, às vezes te direciona um pouco mais, mas nesse contexto não dá para dizer qual é o germe que está ali. E ela já estava muito limítrofe, fazer uma broncoscopia seria arriscado para ela, e, enfim, o risco não superava o benefício de uma broncoscopia. Até porque, para infecção fúngica, a broncoscopia tem um rendimento diagnóstico, nesses casos assim, de consolidação, de filtrado mais inespecífico, muito baixo. Então, a broncoscopia serviria para isolar um germe talvez bacteriano, e não me descartaria a infecção fúngica. Então, inicialmente, a gente optou por começar somente o antibiótico e trabalhar aí a questão da volemia dela, o que a gente poderia fazer para secá-la um pouco mais. E, enfim, e aí essa foi a decisão inicial. Não sei se... acho que... e a tomografia a fase do mediastino, onde você vê o derrame pleural dela, enfim, importante. E, enfim, na época a gente solicitou toracocentese de alívio e paracentese de alívio, aí eu acho que eu vou retornar para a Flávia aí para dizer como é que foi a evolução do quadro. Obrigada. Realmente a hipótese do novo tromboembolismo pulmonar e é uma provável pneumonia bacteriana. Realmente foi o que o Dr. Rafael comentou, que na dúvida entre uma síndrome hepatorrenal iniciando ou uma disfunção orgânica, pelo novo quadro infeccioso, foi optado por suspender a diurético-terapia e iniciar a reposição de albumina. Foi suspensa a oxacilina, iniciado o meropenem. Solicitamos um parecer da cirurgia torácica, que por conta do INR alargado, optou por não realizar a toracocentese a princípio, e sim a paracentese, para ver se apenas com a paracentese isso já traria algum tipo de alívio ao paciente. A questão do risco-benefício da angiotomografia foi o que eu comentei anteriormente. Bom, esse aqui foi a tomografia pós-paracentese, pós-meropenem, ela teve uma boa resposta. A paracentese, ao todo, foi retirado em torno de 10 litros de líquido ascítico, com reposição adequada de albumina. Foi feita o meropenem, o paciente teve boa resposta, vinha em catéter nasal, de baixo fluxo, sendo esse, inclusive, suspenso, não precisou mais de suplementação de oxigênio.
Queria que o doutor Rafael comentasse a tomografia também, a tomografia de controle. Sim, então, foi começado antibiótico, foi feita a paracentese. Na verdade, os 10 litros não foi nem por opção nossa, que a gente tirou os 10 litros de líquido acítico dela. Foi feita uma paracentese de alívio, acho que inicial, não lembro agora os volumes exatos, mas inicialmente foi tirado ali 2.500, 3.000, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, só que ela continuou drenando pelo ósseo da punção da paracentese, e de forma significativa ali, mais 2.000, 3.000 ml por dia. Então acabou que ao longo de uma semana ela perdeu esses 10 litros de líquido acítico, mais ou menos. A TC dela, assim, esse é só um corte, né? Então fica difícil de ver. Dá para ver claramente que o derrame pleural melhorou significativamente. E se prestar atenção, o subcutâneo dela também já está menos edemaciado. Então, assim, ela se secou bastante nessa retirada de volume dela nesse período. Essa imagem aí, principalmente à esquerda, onde a gente vê muito vidro fosco, ela pega o lobo inferior esquerdo, que estava completamente atelectasiado. Então, na verdade, esse é um lobo inferior que se reexpandiu. Então, assim, essa imagem à esquerda, se você talvez até interprete como uma piora em relação à anterior, mas eu interpreto como uma reexpansão do lobo inferior, ficando ali com uma imagem residual. E o lado direito tinha havido uma melhora. Então, assim, globalmente, na parte inflamatória e clínica, com a melhora da saturação dela, melhora dos parâmetros inflamatórios, ela melhorou. Então, apesar da imagem não ter ainda alguma imagem residual, eu interpretei como uma melhora importante dela nesse momento, e que, enfim, resposta ao antibiótico e resposta à terapia aí com a paracentese, com repondo a albumina adequadamente para ela também não ficar hipovolêmica. E, enfim, e essa foi a evolução dela nesse momento. Assim, acho que era isso que eu tinha para falar por enquanto. Flávia. Bom, e esse foi o laboratório, e vou passar como a paciente ficou clinicamente após o meropenem. A gente observa que ela teve uma boa resposta com normalização das escórias nitrogenadas, leuco se manteve normal, com o PCR em platô. Então, ela respondeu bem ao meropenem. Nesse momento, ela estava estável hemodinamicamente, mais confortável, eupineica em ar ambiente. Chama a atenção que nessa época houve uma falta importante do Fundaparinux no mercado. Foi, então, necessário retornar a heparina de baixo peso molecular, e ela se manteve em níveis séricos plaquetários satisfatórios. Nesse momento, ela iria retornar ao ambulatório com a hepatologista que fazia acompanhamento a ela desde o início do diagnóstico, recebendo alta, então, no dia 28/5. Doutora Elias, eu gostaria de acrescentar algo sobre a questão da anticoagulação? Então, Flávia, na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Se a gente tem o dedímero ao longo dessa internação, e a segunda pergunta é com que anticoagulante que ela foi de alta. Sim, o dedímero dela da admissão era 4.125. E o segundo era 3.300, na faixa de 3.000. Ela foi de alta com heparina de baixo peso molecular. Essa decisão foi baseada no não ser ideal a varfarina por conta do quadro hepático, e a paciente internou com uma trombose em vigência de um novo anticoagulante. Então, entendeu-se que no momento o ideal para ela seria a heparina. E aí, posteriormente, a paciente acaba retornando ao hospital, e já adianto que os níveis plaquetários todos normais quando ela retorna. Podemos seguir, Flávia. Tá bem. Bom, 9 dias após a alta hospitalar, a paciente retorna, taquidispneica, foi colocado na emergência um catéter nasal, 5 litros minuto, com esforço respiratório. Estava hipotensa, taquicárdica, taquipneica. Essa saturação foi em vigência de suplementação de oxigênio. Laboratório, com uma creatinina de 1,13, uma ureia de 48, um INR de 1,5, ela tinha uma leucopenia com desvio, um PCR de 14,3 e plaquetas de 321 mil, e uma gasoarterial com uma acidose metabólica grave.
A pesquisa para COVID negativa, entendeu-se que essa paciente estava com um quadro de sepse ainda de foco indeterminado, sendo então coletadas culturas iniciadas antibiótico-terapias e solicitado tomografia de tórax e abdômen na tentativa de achar um possível foco. Essa foi a tomografia de tórax da paciente 9 dias após a alta. Doutor Rafael, você gostaria de comentar a tomografia? Você vê que ela recoletou todo o derrame pleural que tinha perdido durante a internação, depois da paracentese e do período ali de ajuste com albumina, paracentese. Acho que não sei lá se a gente chegou a voltar diurético no final da internação, acho que não. E tem um infiltrado, de novo, um infiltrado predomínio central, poupa um pouco a periferia, mais perilar, nesse contexto de má distribuição hídrica. Você vê que ela tem o derrame pleural bilateral, mas tem um edema ali de subcutâneo, de partes moles, dá para perceber na tomografia dela, e na tomografia de abdômen, você vê que ela tem ascite novamente. Fica aquela dúvida se é só uma congestão, uma retenção hídrica e deixando ali uma imagem pulmonar, mas nesse contexto de sepse vai ter que pensar em pneumonia também e enfim, novamente começar antibiótico para ela. Volta a mesma questão do exame anterior, assim, ela é uma paciente imunossuprimida, ela é uma paciente cirrótica, mas não é uma imagem que me faz pensar em fungo, não tem nenhuma característica específica para fungo aí. Até porque é uma imagem mais difusa, então pensaria mais em infecção bacteriana, viral, Covid já foi descartado, ou congestão, enfim, eventualmente um edema pulmonar, um SAR aí, não cardiogênico, secundário a uma infecção de outro foco, né? Que acho que a Flávia vai comentar, que a impressão de quem acompanhou lá nesse momento foi que talvez houvesse um outro foco de infecção, mas não dá para descartar uma possível pneumonia nesse lobo superior. Então, acho que o antibiótico que ela fez tinha que contemplar isso aí também. Enfim, acho que é isso nesse momento. Essa foi a tomografia de tórax. Foi feita também uma tomografia de abdômen, onde no laudo e na imagem chama atenção uma ascite moderada importante, paciente extremamente mal distribuída, e uma bexiga distendida com sinais de espessamento das paredes, sugerindo infecciosa. Foi feita também uma angiotomografia na época que mostrou um TEP, mas em ramo segmentar basal à direita, o que na época não foi o alvo de hipótese de descompensação respiratória da paciente. Foi o único foco de embolia pulmonar apresentado. Bom, a paciente evolui com instabilidade hemodinâmica grave, evoluindo com intubação orotraqueal, uma acidose metabólica refratária, hipotensa em uso de aminas em dose máxima, evolui com parada cardiorrespiratória em assistolia, indo a óbito em menos de 24 horas de reinternação. A hipótese no momento ficou em um choque séptico refratário de foco provável urinário e pulmonar. Bom, esse foi o caso da paciente apresentada. Agora, eu gostaria de convidar o Dr. Elias, que preparou uma apresentação para discutir os casos dos pacientes que apresentam trombofilia, hepatopatas, né, adequar a apresentação ao perfil da paciente, e logo em seguida eu convido a doutora Vanessa para apresentar a parte da hepatologia. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim? A sua tela, sim, doutor. Sim, tá. Então tá. Então, assim... Só a apresentação ainda não entrou. A apresentação entrou? Não, PowerPoint não. Não? E agora? Ainda Só não. você. Hã? Não entrou. Não entrou, né? Peraí, deixa eu abrir a bandeja de novo. Entrou agora? Sim. Agora entrou.
Então, é um caso difícil, né? Na verdade, assim, aqui eu quero trazer algumas ideias que eu acho que são importantes. E a primeira coisa é a questão da hipercoagulabilidade em pacientes com doença hepática avançada. Geralmente, quando a gente tem um paciente com doença hepática avançada, a gente tende a pensar sempre em manifestação hemorrágica, mas isso é um conceito que às vezes é errado. E aí, a primeira coisa é que pacientes com cirrose ou com doença hepática avançada raramente vão ter hemorragia não provocada. Geralmente, os fenômenos hemorrágicos que a gente vai ver nesses pacientes, eles são provocados, então, porque ele tem varizes de esôfago ou varizes gástricas, e aí acaba apresentando uma hemorragia ou provocado por algum procedimento. E aí vem o segundo conceito, que os pacientes com doença hepática avançada, eles não são autoanticoagulados, mas sim predispostos à trombose. Então, é um conceito errado a gente pensar que esses pacientes têm NR alargado e que naturalmente eles já estão anticoagulados e que não vão ter trombose. E o terceiro conceito é que laboratorialmente é muito mais fácil a gente documentar o risco hemorrágico de um paciente do que o risco trombótico. Então, a gente tem muito mais ferramenta para documentar o risco de se ter hemorragia fazendo dosagem de TAP, PTT, tempo de trombina, fibrinogênio, do que avaliar o risco trombótico. Isso, às vezes, vai levar a uma falsa ideia de que o paciente tem mais risco de hemorragia do que de trombose. E por que isso ocorre, né? Por que esses pacientes com doença hepática avançada têm uma tendência à hipercoagulabilidade? Então, existem alterações nos 3 eixos da hemostasia. Então, os 3 eixos estão comprometidos por conta da doença hepática. Em relação à hemostasia primária, a gente tem uma alteração do endotélio. O endotélio é o principal órgão do nosso organismo. E aí a gente observa nesses pacientes com hepatopatia, por conta da inflamação crônica, uma hiperativação endotelial. Isso está relacionado a vários mecanismos, como a liberação, ativação de receptores Toll-like, ação de TNF-alfa. A gente também tem um aumento da endotoxemia, né, por clearance inadequado das células de Kupfer. O que acontece é que, naturalmente, essa endotoxina é absorvida pelo intestino e as células de Kupfer estão relacionadas a metabolizar essas endotoxinas. Isso está comprometido. Além dessa hiperativação endotelial, a gente tem um aumento na produção de fatores endoteliais que estão relacionados à coagulação. Então, a gente tem níveis aumentados de fator de von Willebrand, fator 8, e redução do inibidor do ativador do plasminogênio, o PAI-1. E, por fim, a gente também tem uma redução do nível de Adams 13, e aí, por conta disso, a gente vai ter uma diminuição na degradação dos multímeros de fatores de von Willebrand, fazendo com que a gente tenha multímeros de grande peso molecular nesses pacientes. Além do comprometimento na hemostasia primária, a gente tem um comprometimento na hemostasia secundária. É normal a gente pensar nesses pacientes como tendo um comprometimento dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, o 2, 7, 9 e 10, mas a gente tem que lembrar que proteínas que estão relacionadas ao controle da coagulação, as proteínas anticoagulantes, também vão estar reduzidas, as proteínas C e S. E aí vem um ponto importante que eu acho nesse caso, que é saber como que esse diagnóstico de deficiência de proteína C e proteína S foi feito nessa paciente. Se a gente pegar um paciente hepatopata e for quantificar a proteína C e S, tanto em termos quantitativos quanto em termos funcionais, a tendência é que isso esteja reduzido. Então, tem que ter muito cuidado com o estabelecimento desse diagnóstico. Lembrar que essas deficiências hereditárias, essas trombofilias hereditárias, elas são raras, e aí você pensar em 2 trombofilias hereditárias, isso é mais raro ainda. Então, é muito provável que alguém tenha solicitado ao longo do acompanhamento dessa paciente a dosagem de proteína C e S, isso tenha vindo baixo, e fizeram esse diagnóstico. E, por fim, a gente tem um comprometimento da hemostasia terciária, que é aquela hemostasia que está relacionada à dissolução do coágulo, né, do coágulo de trombina. A gente tem uma redução do plasminogênio, que é a proteína que atua, então, levando à dissolução da fibrina, mas a gente tem um aumento no TPA e também um aumento do PAI-1, comprometendo, então, essa via da fibrinólise. Então, quando a gente olha, a gente tem eventos, alterações que predispõem à trombose e outros que predispõem ao sangramento.
mas de uma maneira geral, nos pacientes com hepatopatia avançada, a gente vai ter uma maior predisposição a eventos trombóticos do que a fenômenos hemorrágicos. E o que acontece é que esses pacientes, de uma maneira geral, eles têm uma incidência de trombose, de embolia pulmonar, que é igual ao da população em geral. Não há uma redução quando a gente compara a incidência de eventos tromboembólicos em pacientes com hepatopatia avançada. O risco é igual ao de um controle normal. E um ponto fundamental é que o tromboembolismo venoso nesses pacientes aumenta a mortalidade em 30 dias em quase 2 vezes, tanto para a trombose venosa profunda quanto para a embolia pulmonar. E aqui tem um estudo interessante que foi publicado na CHEST, onde eles analisaram 190 casos de pacientes com embolia pulmonar, que tinham doença hepática avançada, e desses pacientes, 51 tinham INR acima de 2,2. Então, reforçando aquele conceito que o paciente hepatopata, mesmo com INR alargado, ele não está protegido de eventos trombóticos. Existem desafios na anticoagulação dos pacientes com hepatopatia avançada, como vocês puderam ver nesse caso que foi apresentado. A gente, de uma forma geral, pode usar todos os anticoagulantes disponíveis, mas existem algumas peculiaridades. Então, em relação à heparina, a gente tem uma redução dos níveis de antitrombina 3 por conta da doença hepática. Isso pode comprometer o efeito da heparina. Esses pacientes podem fazer escape do controle de anticoagulação. Existe um risco de trombocitopenia induzida pela heparina e de reações cutâneas. Esse risco ele não é baixo, né? E lembrar que esses pacientes não incomumente têm disfunção renal, e aí a gente tem que ajustar a dose da heparina pelo risco de manifestações hemorrágicas em pacientes com síndrome hepatorrenal. Os antagonistas de vitamina K podem ser utilizados, não existe uma contraindicação formal a utilizar esse tipo de medicação. Lembrar que a janela terapêutica é bastante estreita, a gente vai ter já um paciente com NR alargado e a gente pode ter problema para monitorizar esse paciente. De uma forma geral, o INR tem que ficar entre 2 e 3 e lembrar que o INR alterado altera o MELD. Desculpa. Então, quando a gente anticoagula o paciente com Marevan e o INR alarga, o MELD dele fica mais alto, isso pode falsamente jogar ele para um score de gravidade mais elevado e fazer com que ele tenha indicação, por exemplo, de transplante. Por fim, eu posso utilizar um anticoagulante oral novo. Lembrar que os estudos pivotais que levaram à aprovação dessas drogas não incluíram pacientes com hepatopatia, então a gente tem uma certa restrição em relação a esses novos anticoagulantes. Aqui, em relação ao metabolismo dos anticoagulantes orais, a gente tem disponível para usar nesses pacientes, e a importância da metabolização e da excreção hepática. Então, a varfarina tem 100% de metabolização hepática, e aí um problema realmente é a monitorização e o ajuste do uso da varfarina. Os antagonistas do fator 10, né, a apixabana, edoxabana e rivaroxabana, têm, de uma maneira geral, uma metabolização hepática em torno de 50% a 75%. E uma outra opção seria usar a dabigatrana, que tem uma metabolização hepática menos pronunciada. De uma forma geral, quando a gente vai avaliar, então, a anticoagulação oral nos pacientes com doença hepática avançada, a gente tem que avaliar a segurança, individualizar a decisão em pacientes de alto risco, principalmente naqueles que têm sangramento em trato gastrointestinal, e aí se deve levar em consideração o score de comprometimento hepático, o score de Child-Pugh, para poder ver o tipo de anticoagulante que pode ser utilizado. Os pacientes que são Child-A, a gente pode usar qualquer anticoagulante oral novo, ou varfarina, mantendo entre 2 e 3, ou também enoxaparina. Em pacientes com um classe Child-B, a gente tem uma certa restrição a usar esses anticoagulantes orais novos, e aí a rivaroxabana não deve ser utilizada, a varfarina novamente pode ser utilizada. Nos pacientes Child-C, você não deve utilizar nenhum tipo de anticoagulante oral novo, né? Pode usar enoxaparina ou varfarina, lembrando então de monitorizar esse paciente para manifestações hemorrágicas. E aí, como que seria o algoritmo de manejo de eventos hemorrágicos
dos pacientes com doença hepática avançada que estão anticoagulados, né? Então, tentar reverter a coagulopatia, avaliar a necessidade de transfusão de plaquetas em pacientes com plaquetas abaixo de 50 mil, utilizar o DDAVP, se eventualmente esse paciente tem disfunção renal e você tem suspeita de algum comprometimento de função plaquetária, e tentar utilizar antídotos quando eles são disponíveis. A varfarina, a vitamina K, o plasma fresco congelado. Para o dabigatran, a gente tem o uso de antídotos específicos, e para os inibidores do fator 10A, utilizar o plasma fresco congelado. Então, só para finalizar, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, lembrar que hipercoagulabilidade é um achado frequente em pacientes com doença hepática avançada, então a gente não deve deixar de fazer profilaxia, rastrear e tratar esses pacientes, que há uma dificuldade, isso em todas as áreas, nos pacientes hepatopatas ainda é um pouco maior, em mensurar o risco trombótico laboratorialmente, então a gente tende a menosprezar esse risco trombótico e valorizar muito o risco hemorrágico, e que o evento tromboembólico ele aumenta o risco de óbito desses pacientes e que não há um anticoagulante preferencial para uso. Isso deve ser avaliado individualmente. Então era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente podia, se a Flávia e o Rafael estiverem de acordo, agora passar para as discussões e para as perguntas. Não, desculpa, a Vanessa vai falar. Isso. Não, mas Elias, você fez uma aula tão completa que vai ser difícil eu complementar alguma coisa, mas de alguma forma eu tinha combinado com a Flávia de falar no final um pouco desses pacientes hepatopatas que quero dizer aqui que eu não estou pedindo para a sessão ser só de gastro. Eu estou há 3 semanas sendo convidada, mas assim, acaba que o nosso hospital está tendo, vamos dizer assim, bastante paciente e eu estou gostando bastante, mas de alguma forma eu não estou privilegiando isso. Mas comentando um pouquinho desses pacientes hepatopatas, foi perfeito, eu acho que o que eu complementaria, que eu anotei aqui, que é o que eu sempre explico para os residentes lá do hospital também, dos servidores que eu sou da Hepato de lá. A gente tem que fazer 4 perguntinhas. Quando você explicou bem a trombose, eu vou falar um pouquinho mais do sangramento. O sangramento realmente não acontece assim de forma que seja algo que a gente tem que temer. Ele faz parte de uma das descompensações importantes, e assim, a infecção, síndrome hepatorenal, encefalopatia e sangramento, isso faz parte desse quarteto terrível do paciente hepatopata. Mas se o paciente chega sangrando, a gente tem que fazer 4 perguntinhas. Eu até deixei aqui para explicar um pouquinho, para vocês terem isso em mente, né? Principalmente o pessoal da emergência. A gente tem que perguntar se tem outras comorbidades associadas, uma vez que ficou óbvio pelo que você falou, Elias, que na verdade não é uma exceção ele sangrar, tá? Chega quantas milhões de vezes já pediram parecer, o paciente tem 40, 50 mil de plaquetas, ele tem um TAP alargado, ele vai sangrar. Não, gente, o paciente hepatopata ele tem uma compensação desses fatores, né? Então, de alguma forma, o sangramento acaba sendo uma exceção. Então, a gente tem que perguntar se tem as comorbidades associadas, se tem algum quadro sugestivo de deficiência de vitamina K, e aí pode ser por absorção, os pacientes que têm icterícia importante, ou alguma outra patologia que tem um déficit de absorção importante. A gente tem que perguntar também se eles têm algum fator pró-coagulante um pouco exacerbado, não só pela hepatopatia, algum outro contexto associado, e se a plaqueta está adequada. O que é adequado para o cirrótico? Abaixo de 50 mil, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado do ponto de vista de procurar outras causas. Pode ser só por um hiperesplenismo, outros contextos que o hepatopata tem, mas a gente fica com um sinal de alerta. Para a gente, os 50, 40 mil é aceitável, mas abaixo disso a gente acaba procurando outras causas. Então, eu fiquei de comentar isso. Queria também comentar um pouquinho sobre a hepatorrenal. A hepatorrenal, o diurético precisa ser suspenso, sim. A gente precisa expandir com a albumina, 1 grama por quilo por 48 horas, para a gente poder entender se o paciente estava com apenas vamos dizer assim, déficit
de volemia que com a expansão resolveu, ou se ele vai precisar ter um vasoconstrictor esplênico, que seria a terlipressina a primeira escolha. Nesse paciente, ela, né, no caso, era uma paciente super complexa, eu liguei inúmeras vezes para hepatologista assistente, conheço bem ela, e era uma paciente complexa desde o início, né? Ela rejeitou transplante, então ela precisou fazer doses altíssimas de imunossupressor, coitada, fez uma necrose do fêmur provável do uso do corticoide, e aí ela vinha muito arrastada. A hepatologista falava que ela não era tão aderente assim às consultas, e a gente precisa entender que paciente autoimune são geralmente meninas jovens, meninas de 20 e poucos anos, 30. É muito difícil ter o acompanhamento tão certinho, então isso acaba prejudicando também. E ela é uma paciente super grave, né? Que a gente ficou triste do ponto de vista do desfecho, claro, mas que era uma paciente grave desde o início. Imunossuprimida, cirrótica, e aí fica nessa discussão, ela já tinha cirrotizado. Cabe lembrar que um paciente transplantado, ele cirrotiza muito mais fácil do que um paciente que vai cirrotizar ao longo do tempo por um, vamos dizer assim, um agressor inicial, por exemplo, aquele paciente que tem hepatite C, ele o fígado vem sendo agredido, ele vai ter um curso para cirrotizar muito mais demorado do que no fígado transplantado. Então, ela tem grande chance de ser, e a gente encarou que sim, né, que fez a hepatorrenal, eu acho que não teve muita dúvida, porque ela melhorou com a expansão, né, tirando o diurético, e isso é clássico. E entender que o transplante, ele também acarreta em grandes comorbidades, né, da imunossupressão e outras coisas, mas ele salva e dá uma chance curativa para ela, né? Então, era essas as minhas contribuições depois dessa aula brilhante aí sobre a coagulação no cirrótico. Eu só queria complementar com esses fatores. Se alguém tiver alguma dúvida, eu puder responder. Vanessa? Pá, boa noite. Oi, Mercedes. Pá, e a pergunta é para os dois. Aquele padrão radiológico gráfico e a evolução, a gente poderia pensar em síndrome hepatopulmonar? Então, a síndrome hepatopulmonar, a gente tem, é raro, é a mais rara desses desfechos, assim. A gente tem um paciente que ele não é tão característico só pelo padrão da tomografia. A gente tem que avaliar a hipoxemia, a gente avalia também o distúrbio da ortopneia, e tem outros fatores, é bem raro. E a gente acaba fazendo um CAT, às vezes, para poder ter essa medição, e o desfecho é muito ruim, porque às vezes você tem contraindicação ao transplante, porque ele vai ter alteração de PSAP que contraindica transplante, então ele tem a doença que vai ser solucionada pelo transplante, mas ele tem a contraindicação da PSAP aumentada. Então, assim, é bem catastrófico. Eu já via bastante, alguns, né, mas não é o mais comum. Eu não pensaria nela assim de cara, não. Não sei o que o Rafa acha. Eu não pensaria de cara. Mas foi ótima essa colocação. Tem que pensar, sim, num paciente que tem hepatorrenal, que tem essa alteração pulmonar tão importante, mas ela tem um padrão de hipoxemia muito maior do que a alteração tomográfica. Pois é, assim, é justamente isso. A imagem pulmonar dela, eu não vou lembrar, também não vou ser leviano aqui dizer que eu lembro de cabeça todas as alterações pulmonares que a síndrome hepatopulmonar e hipertensão porto-pulmonar podem causar. Mas o que chama atenção é o derrame pleural, a congestão, estava em franca nasarca ali, e o contexto de inflamação mesmo, PCR elevado, enfim. Então, me chama mais atenção um quadro mais agudo. Mesmo se a gente fizesse um eco ali, ela tivesse uma hipertensão pulmonar, eu tenderia a atribuir o TEP e não a uma hipertensão porto-pulmonar, a hipertensão pulmonar dela, que a princípio ela não teve durante a internação. Nessa reinternação dela, acho que a coisa foi muito rápida, não sei se deu tempo de fazer um eco dela ali, mas aquele TEP dela é um TEP segmentar e
acho que talvez tenha contribuído de alguma forma para o óbito dela, mas não é um TEP, não parece ser um TEP que justificaria um TEP maciço, né? Parece um TEP segmentar ali que não teria muita repercussão, mas enfim, não me chamaria atenção nesse momento. Acho que eu ficaria mais no quadro de infecção e congestão ali, contribuindo para a descompensação dela. Alguém tem mais alguma dúvida? Não sei se alguém mais quer falar. Bom, então eu vou agradecer e parabenizar a Flávia, você muito dedicada, inúmeras vezes me procurou também para querer saber o melhor, né, de cada detalhe do paciente. Queria parabenizar a todos. Elias, muito obrigada aí pela apresentação também, foi muito esclarecedora. E Rafa também. Rafa, a gente segue vendo os pacientes em conjunto, porque são inúmeros hepatopatas e pneumopatas que a gente tem internados e a gente vê que esses pacientes não são fáceis, né? São sempre um desafio e ela demonstrou isso. Infelizmente, o desfecho foi desfavorável, mas quantos outros a gente consegue transplantar e eles estão bem até hoje. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Não sei se a doutora Denise quer falar alguma coisa, se quer encerrar. Tem alguma dúvida? Dúvidas no otorrino? Muito bem a todos, parabéns. Tá? Essas sessões cada vez mais estão bem interessantes. Então, gostaria que você está representando no hospital para encerrar. Não, Luiz está aqui. Luiz. A gente está ainda no hospital, mas ele está na outra sala. Isso, então peço para encerrar. E parabéns a todos, parabéns à Flávia pela apresentação. Muito bom. Obrigada. Obrigada a todos. Bom, amigos, então, obrigado a todos aí, parabéns pela apresentação do caso, Flávio, e pelas explanações aí dos demais, tá? Rafa, Elias e Vanessa. Doutora Denise, obrigado aí pelo brilho da presença. Então, declaro encerrada a sessão de hoje, 8 de julho de 2021. Um abraço a todos, boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.